Sistema de Informação, TI, da Universidade de Caxias. Informação. Acho que essa turma é mista, né? Bom, gente, eu preparei um conteúdo para a gente dialogar um pouquinho, tá? Mas antes disso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao trabalho. Lembrando que eu peguei a disciplina, né, já com um mês de conectadas, e aí a gente teve uma reestruturação do material, da atividade. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Professora, eu já enviei esse trabalho, já tem mais ou menos. A senhora vai lançar a nota no dia limite, no dia 6, após o dia 6? Sim, eu vou esperar a data final de envio, e aí, depois disso, é que eu tenho prazo para correção, tá bom? Ah, sim, tá bom. Obrigada. Então, finalizar o envio para tudo de uma vez só. Professora? Oi. A minha dúvida é a seguinte. Assim, eu não consegui fazer contato com a turma, né? Eu fiz o trabalho sozinho, né? Certo. O trabalho, aquela lá, que a senhora mandou lá, né? Tem que colocar aquele padrão lá, turma, professora, semestre e tal, unidade de aprendizado. Tem que botar aquela tabelinha? Não, pode só responder as perguntas que eu fiz na atividade. Outra questão. Dentro da unidade 1, ela tem uma opção lá que é o exercício, estou tentando para abrir. Ela tem uma pergunta na prática. Ela tem uma pergunta. Essa pergunta, ela é para mandá-la também junto com o trabalho ou é para fazer... Como que seria? Não. Nenhuma pergunta. A atividade criada é só mesmo no link da atividade. É P1, AP2 e P3. As outras perguntas, na prática, os infográficos, saiba mais, exercícios, são apenas para você tentar responder enquanto você faz a leitura do material. Ah, tá. Então isso aí não te envia nada, né? Só para aprendizado. Não é para enviar nada. Você está falando desse na prática? Eu estou falando da unidade 1. Dentro dele tem esse na prática, e tem uma pergunta. Isso, entendeu? eu estou vendo aqui. Eu até abri aqui para conferir, e é isso mesmo que eu estou te falando. Não é para enviar, não. É só para você tá, de acordo com a leitura que você fez, né? Na prática, está perguntando. Propõe como estratégia a ser seguida pela organização local de trabalho. Então, assim, é só um exercício de reflexão. Na sua prática, no seu trabalho, o que você poderia propor, né, para que os conflitos baseados no preconceito fossem eliminados, entendeu? Entendi. Beleza. Eu só tinha essa dúvida mesmo. Tá. A gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, tá? Uma dúvida? Professora, eu tenho mais uma dúvida. Então, eu agora me fez lembrar que eu enviei o trabalho, porém, eu não coloquei meu número de matrícula, e nem o das meninas, né? Pedindo o número da matrícula, eu fiquei na dúvida, aí eu pensei, bom, como não está pedindo, eu não vou colocar. No entanto, ainda assim eu poderia ter colocado, seria melhor enviar esse trabalho. Para mim, basta o nome de todo mundo do grupo. Ah, tá bom. Entendeu? Porque eu só coloquei mesmo como estava pedindo lá nas instruções, nas orientações. Só o nome completo mesmo. Isso, só o nome para mim é suficiente, porque quem manda atividade para mim no ambiente virtual, o próprio ambiente já identifica quem mandou. Mesmo se a pessoa não coloca o nome nem a matrícula, eu consigo identificar quem mandou.
Mas como o trabalho, no seu caso, foi em grupo, aí os outros nomes dos grupos eu não vou conseguir, entendeu? Não vou conseguir identificar. Você tem que colocar os nomes. Sim, eu coloquei os nomes das meninas, são 5 integrantes. Então tá ótimo, tá perfeito assim. Tá bom? Eu também não especifiquei, entendi, eu também não especifiquei a unidade nem o curso, porque eu não sabia que tinha vários cursos, né? Uma matéria, na mesma matéria. Isso também influencia? Também não influencia, porque todos vocês estão virtual na minha disciplina. Então, ela não vai valer, não tem problema nenhum. Tá bom? Ah, entendi. Tá ok, obrigada, tá bom. De nada. Então, a gente pode conversar um pouquinho sobre o conteúdo? Ok. Eu peço que vocês fechem o microfone de vocês para não dar nenhum tipo de eco. E quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, clicar nesse botão da mãozinha erguida aqui embaixo da tela, e aí eu vou ver que alguém levantou a mão e vou chamar para responder. Mas se todo mundo desligar o microfone, ajuda um pouquinho. Bom, eu estou gravando então essa webconferência e aí eu vou então utilizar para se por acaso a conexão de vocês cair ou se cair, né? Porque às vezes pode acontecer, eu vou disponibilizar esse vídeo depois lá no link das webconferências aqui no ambiente virtual, tá bom? Então, é o seguinte, vocês podem também colocar perguntas aqui no nosso chat. Caso vocês queiram, podem colocar perguntas enquanto eu estiver falando, digitar aqui, tá? Mariana, nossa, a internet travando muito, infelizmente, mas vou tentar acompanhar. Tá bom, Mariana. Se você não conseguir acompanhar, você assista ao vídeo depois, tá? Bom, eu publiquei aqui o nosso material didático da unidade 2, tá? E aí eu queria frisar alguns aspectos dele com vocês. Por favor, eu vou pedir que vocês repetem se ao rolar aqui o material para baixo, quero saber se vocês conseguem acompanhar se está travada a imagem. Vou ficar rolando aqui o material, por favor, me respondam aí no chat. Eu estou passando o material para baixo? Sim, então tá ótimo. Então, eu escolhi a unidade 2 porque ela é uma unidade, são 3 tópicos, né? Os temas aqui que são uso no nosso dia a dia, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de acessibilidade, de direitos humanos, e eu acho muito interessante porque, ainda mais nessa pandemia que a gente está vivendo, a questão dos direitos humanos tem sido muito debatida. A minha voz está saindo travando. Maiana, talvez seja a sua conexão, porque o Mike disse que está me ouvindo bem. Mas não se preocupe, eu vou deixar o vídeo para você depois, tá bom? Bom, então, continuando, gente, a questão dos direitos humanos, lá na unidade 1 a gente falou sobre cidadania, e agora falando um pouquinho de direitos humanos, né? E aí o texto que a abordagem sobre cidadania assinalou a importância dos direitos humanos, ou seja, o ser humano, ele tem que ter direitos, premissas que sejam iguais para toda a sociedade. Essa é a ideia dos direitos humanos, tá? Nesse sentido, ressaltamos a necessidade de compreender historicamente a construção dos direitos e a dignidade da pessoa humana como uma das pré-condições para a instauração dos direitos humanos na atualidade. O intuito é trabalhar o contexto histórico e a conceituação de direitos humanos, além do senso comum, chamando a atenção para o direito à vida. Tá? Então, o texto traz um histórico sobre a questão dos direitos humanos, né, que foi lá em 1958, com a Declaração dos Direitos Humanos, que tem elementos fundamentais na dimensão jurídica,
do Estado de Direito, tá? Então, o texto vem trazendo esse histórico sobre essa situação. É importante que vocês leiam esse material. Nos meus vídeos de mediação de cada unidade, não sei se vocês já conseguiram ler, mas eu tenho buscado frisar também no material didático pontos importantes do material, para que vocês possam fazer a leitura, tá? E aqui, então, eu vou mais os conceitos da parte 2. E aí, eu achei interessante esse trecho que fala que o fim da Segunda Guerra foi marcado pela derrota dos países que compuseram o eixo, né? A Alemanha nazista, a Itália nazista e o Japão. E os países aliados que venceram a guerra, que no caso foram os Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, entre outros da Europa, designaram inúmeros embargos econômicos aos países do eixo, tá bom? E aí, então, nosso material traz uma de vídeo interessante. Eu sugiro também que vocês assistam, ele fala bastante sobre Guerra Fria, tá? Me respondam aqui no chat, vocês vivenciaram a Guerra Fria, foi a idade de vocês, né? Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, apesar de uma série de movimentos internacionais contrários a qualquer ensejo de guerra, entre os anos de 47 e 91, eu nasci em 78, então eu presenciei, e vivenciou a chamada Guerra Fria, né? Então, não sei se vocês vivenciaram, se vocês nasceram depois de 81, mas quem aí na época lembra, vivenciou, foi um período muito característico na nossa sociedade, que consistia em uma série de investidas para a construção de armamentos pesados, incluindo bombas atômicas, por parte dos países que passaram a compor o bloco comunista e o bloco capitalista. E os países do bloco comunista faziam parte das repúblicas soviéticas, né? E os que pertenciam ao bloco capitalista estavam ao lado dos Estados da América. Então, é interessante para quem não vivenciou essa época, o Mike é mais novo, então você não vivenciou, é interessante que você assista ainda mais o vídeo, tá bom, Mike? Bom, a Organização das Nações Unidas, a ONU, tem uma definição sobre direitos humanos, tá? Então, ela definiu direitos humanos, direitos que todos os seres humanos possuem, independentemente de raça, religião, etnia, idioma, gênero, nacionalidade ou qualquer outra condição em que o indivíduo esteja inserido. Além disso, ela ainda assegura o direito à liberdade de expressão, de opinião, ao exercício de trabalho em condições adequadas, moradia, saúde, educação e a vida. Gente, o que vocês acham disso daqui? Desse parágrafo? Vocês acham que esse é verdadeiro? Nós estamos aí no ano 2020. Vocês acham que todos os seres humanos possuem direitos iguais, independente da raça, da religião? Para mim, independente da religião, da etnia, do gênero. Gênero nem se fala, né? A discriminação na nossa sociedade, gente, ela ainda é total. Infelizmente, a Declaração de Direitos Humanos da ONU, ela não é real em toda a sociedade. Na minha opinião, eu acho que está longe ainda de ser uma realidade. Não sei o que vocês pensam, mas diante de tudo que a gente está vendo no mundo, a questão de gênero é ainda muito preconceituosa. A questão de raça ainda é um problema muito sério. A questão da religião também ainda é um problema seríssimo na nossa sociedade. Aqui no Brasil, a questão da religião, né, não pega muito pra gente. Mas existem regiões no mundo que, por exemplo, o cristianismo, se você diz que você é cristã e que você acredita em Cristo, você pode ser morto no meio da rua. Você sabia disso? Ou seja, é uma questão de grande preconceito ainda, tá? Então, não é só questão de gênero, não. A questão de etnia, a questão de religião, de raça. Olha o preconceito do racismo, gente. O racismo ainda é real em toda a sociedade.
em toda a nossa sociedade, tá? No Brasil, eu ainda enxergo muito preconceito de raça, tá bom? Talvez aqui a questão de idioma, questão de nacionalidade, no Brasil eu não vejo muito, não sei vocês, mas eu acho que gênero, etnia, religião. Etnia, olha que interessante, eu conversei com uma menina recentemente que é descendente muçulmano, dos árabes, e ela tem aquela fisionomia, né? Aquele jeitão físico, cabelo bem preto, bem escura, tem uma cara mesmo de árabe, sabe? Muito característica. E ela fala o quanto de discriminação que ela enfrenta, principalmente quando ela viaja para o exterior, Europa, Estados Unidos, tá? Então, assim, e a questão do sobrenome também, quando vem o dela escrito em árabe, ela já é levada para a salinha no aeroporto, eles querem investigar a vida dela toda. Então, esse tipo de conceito fere também a definição de direitos humanos, tá? Não sei se vocês têm algum outro exemplo que vocês gostariam de digitar aqui, mas eu acho que é uma coisa ainda bem real, tá bom? O direito internacional dos direitos humanos é responsável pela configuração de normas e regras que devem ser seguidas ou adotadas pelos governos, de garantir a todos os indivíduos o alcance das prerrogativas estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, é importante salientar que os direitos humanos, ao defender o direito à vida de todos os seres humanos, estão pautados na dimensão universal do respeito à pessoa, tá? Então, a chave aqui é isso aqui, ó. Dimensão universal do respeito à pessoa. O respeito, gente, é algo que, na minha opinião também, existe muito. As pessoas falam o que querem, as pessoas fazem o que querem, e as pessoas acham que podem falar do outro, fazer com o outro o que elas bem entendem. E chamam isso de liberdade, mas isso não é liberdade, isso é falta de respeito, tá bom? Bom, o tópico número 2, então, fala da inclusão do público-alvo da educação especial, tá? E esse é um assunto também bem complexo. Eu queria abordar aqui com vocês, porque a questão da educação especial ela é muito ampla, né? É muito ampla, ela envolve a educação de crianças especiais na escola. Eu não sei se é da época de vocês, mas quando eu era criança, os alunos especiais tinham uma escola específica para eles. Vocês sabiam disso? Eu, inclusive, conheço pessoas que trabalhavam, sei lá, 20, 30 anos atrás, que trabalhavam em escolas de crianças especiais, tá? E aí, num dado momento, né, isso mudou. Então, hoje, a criança que ela é especial, uma deficiência física, uma deficiência mental, elas geralmente estão agrupadas na escola comum hoje em dia, tá? E isso tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. O aspecto positivo é realmente a inclusão, é a socialização. O aspecto negativo é que muitas vezes os profissionais não estão habilitados a lidarem com a situação. Não estão habilitados. Então, eu que sou professora, trabalho com formação de professores, as professoras, principalmente, choram muito, reclamam muito por não terem a formação adequada para lidar com alunos especiais junto com outros alunos. Então, muitas vezes você tem 25 alunos numa sala e tem uma criança especial, e aí você não consegue lidar com aquele contexto de situações, tá? Então, isso também na nossa sociedade é um assunto complexo, e o mostrando todo o histórico em relação à inclusão especiais, tá? Eu enfatizo aqui o Instituto Benjamin Constant, falando, né, escolas especiais. Esse instituto, que é muito antigo, tá? Ele é maravilhoso, ele faz um trabalho excepcional, e ele, no Rio de Janeiro, né, tem a unidade dele, e ele trabalha com crianças cegas, tá? E existe também o INES, vou marcar o INES, que trabalha com surdos e mudos,
tá bom? Temos também pestalose. Eu moro aqui em Niterói tem pestalose. Não sei se no Rio tem, se em outras cidades do Brasil também tem. Ou seja, embora a lei da inclusão seja uma lei ampla em que os alunos têm que estar matriculados na escola, existem ainda alguns pequenos centros, principalmente para a questão da deficiência física, tá bom? Porque no caso de crianças cegas, pensem comigo, não tem como, mesmo que eu queira fazer uma inclusão, o material deles tem que ser adaptado, tá? Senão, realmente, eles não vão conseguir fazer nada. Bom, é importante falar também sobre a LDB, vou marcar aqui, porque a LDB definiu de inserção de pessoas excepcionais com deficiências físicas, transtornos e superdotação, tá? Entretanto, esses estudantes não seriam inseridos nas classes regulares, mas classes especiais, reforçando a separação e o isolamento desse público dentro dos espaços escolares. Gente, imaginem vocês, vamos discutir isso aqui. Imaginem vocês, deixa eu circular isso aqui, em amarelo. Dentro de uma escola comum, existir uma classe especial só com crianças que tenham problemas. Vocês não acham que isso seria um dano psicológico fortíssimo a essas crianças? Elas saberiam e vivenciariam uma exclusão total dentro da própria escola, tá? E aí foi só com a Constituição de 88 que define a educação como um direito de todos, sem distinção ou preconceito, no artigo 206, que garantiza a igualdade de condições de acesso e permanência nos espaços escolares, tá? É aí, então, que houve uma maior preocupação com a inclusão das pessoas portadoras de alguma deficiência, tá bom? Então, a LDB de 96, então vou marcar aqui, em 96, é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional contempla, então, a importância, vou marcar aqui de novo, a importância de garantir preferencialmente a inclusão da pessoa com deficiência na rede regular de ensino. Então, eu acho que hoje, para vocês que são mais novos, é comum vocês verem alunos com deficiências nas escolas comuns, mas saibam que no passado não era assim. Isso foi recentemente mudado, tá bom? Bom, passando então para o último tópico, falando um pouco de acessibilidade. Acessibilidade é um tema constante de discussão e não se concordam, mas também é um problema ainda na sociedade, tá? Eu me lembro também, quando eu era adolescente, eu sou mineira e lá em Minas eu me lembro exatamente da época em que os ônibus começaram a ter aquele elevador, né? Que o elevador descia e a cadeira de rodas subia, tá? Então eu presenciei a mudança, eu presenciei a mudança nas prefeituras que faziam rampas de acesso, tá? Assim, é um movimento recente também a questão da acessibilidade. Os direitos humanos, como exposto anteriormente, são fundamentais para a proteção e manutenção do direito à vida, como para as discussões sobre o público-alvo da educação inclusiva. Nessa direção, a questão da acessibilidade também compõe um tópico importante no processo de construção e manutenção de uma sociedade alicerçada nos direitos de vida. Então, a acessibilidade, gente, ela está completamente vinculada à Declaração de Direitos Humanos, que nós vimos lá no primeiro tópico, tá? É por isso que esse tópico 3 está aqui nessa unidade. Completamente vinculados. Uma cidade com acessibilidade, um shopping, sei lá, um monumento, qualquer local público deve ter a questão da acessibilidade. Isso é parte do direito dos seres humanos, tá? Então, como eu já perguntei para vocês, cada uma formação, existem algumas áreas de formação que vão lidar mais diretamente com a questão da acessibilidade, mas ela
porque essa disciplina nossa de sociodiversidade, ela é universal, né? Ela é para todo mundo. Ela é para que cada um de vocês, como aluno, desenvolva a sua cidadania, desenvolva a sua percepção acerca do que ser de providenciar os direitos humanos, né? O que está a seu alcance fazer naquela possibilidade? Faça, né? Isso é parte da nossa vida como cidadão. O que para você é possível fazer em relação aos humanos? Nós vimos lá que o direito humano inclui não ser preconceituoso com a raça, nem com o gênero, nem com a etnia. Então, seja de fato uma pessoa não preconceituosa, né? Eu acho que o objetivo dessa disciplina é trazer um pouquinho dessa discussão. O que nós realmente podemos fazer para que os direitos humanos sejam preservados? E se cada um de nós pensar dessa forma, nós teremos, então, uma sociedade que vai, então, na acessibilidade, que vai, então, pensar nos direitos humanos, tá bom? E para terminar, então, a gente tem um Saiba Mais, né? Com o decreto 5.296, que foi um marco na construção de políticas públicas em relação à acessibilidade no Brasil. As prerrogativas do documento ajudam na elaboração de condições dignas e inclusivas, direcionadas ao público que possui algum tipo de dificuldade de acesso aos espaços públicos, tá? Então, se você quiser ler mais, basta clicar aqui para você ler esse decreto, que eu acho que como cidadão é de suma importância que a gente conheça, tá? Como eu disse, falar sobre acessibilidade, educação inclusiva, direitos humanos, não é apenas para a pessoa, é o papel de cada um de nós.